E aí, galera, estamos nós reunidos mais uma vez no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E ao nosso Senhor Jesus Cristo seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E a nossa mensagem de hoje está lá no livro de Marcos, capítulo 4, versículos do 35 ao 41, que diz assim: Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: Passemos para outra margem. E eles se despediram da multidão e levaram Jesus do jeito como estava consigo no barco, e outros barcos o acompanhavam. E veio então uma ventania tão forte que as ondas se jogavam dentro do barco, e este se enchia de água. E Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre o travesseiro. E os discípulos o acordaram e disseram-lhes: Mestre, não te importa que estejamos perecendo? E ele se levantou e respondeu ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. E o vento parou. E fez-se uma grande calmaria. E Jesus disse-lhes então: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? E eles sentiram um grande temor e comentavam uns com os outros: Quem é este que obedece o vento e o mar? Meus irmãos, minhas irmãs, galera boa, galera animada, o Senhor hoje vem nos chamar a passarmos para outra margem, né? Passarmos para outra margem de uma nova vida, assim como esses discípulos que passaram de uma vida para outra, né? De uma margem para outra, né? Ele também vem nos chamar a passarmos desta margem que nós nos encontramos para uma outra margem, né? Para uma outra vida. E neste caminho, né? Neste caminho o Senhor estará sempre conosco, né? Nessa passagem, né? Ou nesse mar. Não importa o lugar que nós estejamos, né? Ele vem nos alertar que Ele estará sempre no barco da nossa vida, né? No barco da nossa vida. E esse caminho será um caminho de muitas tempestades, de muita dificuldade, mas também será um caminho de transformação, porque sem a luta, sem a dificuldade, sem as tempestades, não há como ser transformado. E por isso Ele vem nos chamar a passarmos para outra margem. E passarmos para outra margem é nós nos despedirmos desta vida que nós tínhamos antes para uma nova vida, a qual o Senhor vem nos chamar. Porque todo momento em que Jesus passava pela cidade de Cafarnaum, pela cidade de Jerusalém, todo lugar que Jesus passou, né? Ele passou, ele curou, né? Ele passou, ele levou a vida velha que as pessoas que assim o clamaram, assim como aquele deficiente visual, o cego, né? Melhor assim dizendo, como tantos outros lá, o leproso, como tantos outros, que assim quando ele passou, ele levou consigo essas pessoas, né? Ele levou consigo a sua vida velha, né? Por isso, meus irmãos, hoje o Senhor vem nos chamar a passarmos para outra margem, passemos para outra margem, passemos para uma nova vida, né? Passemos para esta outra vida, né? E nesse momento, nesse tempo em que estejamos passando desta vida para uma outra, irá acontecer tempestade, assim como aconteceu nesse tempo que os discípulos estavam com o Senhor, né? Aconteceu essas tempestades que assim vieram até mesmo abalar a fé dos discípulos e achar que o Senhor não podia fazer nada,
Por mais que ele estivesse ali no momento no barco, né? No barco ali deitado, mas a qualquer momento ele se levantava, daria uma ordem ao vento e ao mar, e tudo se fazia uma grande calmaria, né? Então, meus irmãos, precisamos olhar desta forma, que o Senhor está no barco da nossa vida, né? E o Senhor está nos chamando hoje, passemos para uma outra margem, passemos para uma outra vida, né? Uma vida em que nós vamos enfrentar diversas lutas, diversas dificuldades, mas vamos ser transformados, né? Transformados, seremos pescadores de homens, assim, mais à frente, né? Em outras passagens o Senhor vai falar em que eu os farei pescadores de homens, né? Assim também o Senhor quer fazer conosco, né? E assim nós possamos depois dizer: quem é este que dá ordens ao vento, ao mar, e tudo se cala, se faz uma grande calmaria? Quem é este? Quem é este? É o Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, acredite nisso, acredite nisso, olhe para o Senhor, né? Olhe para o Senhor que está lá no barco da sua vida, está lá no barco deitadinho, dormindo, mas Ele está ali. Ele está ali. Que bom que Ele está ali. Que isso nos traz a garantia de que o Senhor, a qualquer momento, se levantará e dará ordens para toda dificuldade, né? No momento certo, né? No momento certo. Primeiro, Ele permitirá nós passarmos por essa dificuldade, para que assim sejamos transformados, né? Nos tornemos pessoas totalmente mudadas dessas coisas que nós ainda somos, né? E assim, meus irmãos, nós voltamos ao início dessa mensagem, né? Dessa passagem, que naquele dia disse Jesus aos seus discípulos: passemos para outra margem. Precisamos passar para outra margem. Precisamos passar para uma outra vida. Não tem como a gente ficar buscando a Deus e ficar vivendo a mesma vida, com um pé lá dentro, buscando a Deus na igreja, seja lá onde for, e o outro aqui fora. Não tem como. Nós precisamos entrar no barco de uma vez por todas e começar de fato a seguir Jesus, porque Ele nos chama a passarmos para outra margem, passarmos para uma outra vida, né? Passemos por uma outra margem, passemos por uma outra vida, né? Uma outra vida melhor, muito melhor do que a vida que estamos vivendo. E muitos assim ainda não querem ver dessa forma, preferem continuar na margem, né? Quando Ele também nos chama a entrarmos no barco para passarmos para uma outra margem, isso significa que nós vamos avançar para águas profundas, né? Para o mais profundo do que o Senhor tem para nos dar, né? E não ficarmos só na superficialidade, né? E não ficarmos só na beira do mar, na beira do rio, né? Nós precisamos adentrar, nos molharmos, né? Para assim sejamos cheios do Espírito Santo, né? Para assim sejamos cheios da graça de Deus, para assim experimentarmos mais de Deus. Não tem como a pessoa querer viver uma vida nova e só ficar só na margem, né? Ficar só na beirinha, né? Por isso o Senhor nos chama a avançarmos para as águas profundas, as águas profundas, adentremos as águas profundas, para assim mudarmos a nossa vida, né? Onde vamos enfrentar tribulações, onde vamos enfrentar maremoto, né? Assim como o barco está lá no mar, tem aqueles maremotos, aquelas redemoinhos, aquelas
aquelas tempestades bem perigosas que o barco chega quase a virar, mas o Senhor está ali. O Senhor está ali, isso tudo é para a gente ser transformado, como eu disse. E mais uma vez, repito, né? Passemos para outra margem e adentremos as águas profundas, porque assim o Senhor nos chama, meus irmãos. Nos chama hoje para esta mensagem, né? Que nos faz entender dessa forma simples e objetiva, né? Que possamos passar para outra margem e assim adentrarmos no nosso Senhor Jesus Cristo, que sempre estará conosco, como Ele disse, né? Eu vou para junto do meu Pai, mas vos deixarei o Espírito Santo, estará convosco até o fim dos tempos. Né? E o Espírito Santo está conosco até o fim dos tempos e nos fará recordar de tudo isso. E mais uma vez, que possamos entrar nessa água, passarmos para outra margem, adentrarmos essa água profunda e glorificar o nosso Senhor, porque Ele é bom. E é isso, meus irmãos, é isso. E louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu te agradeço pela sua atenção. E para você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal e já deixe seu like. E muito obrigado. Deus te abençoe.